A paz do Senhor, amém, igreja? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu recebo essa oportunidade para falar da palavra do Senhor. Com certeza, certamente, Deus Ele quer abençoar, amém? Deus quer derramar da sua glória, da sua grandeza. E eu inicio essa palavra dizendo que você é um conquistador na parte de Deus, amém? Receba essa palavra, você é um conquistador. Nós vamos estar falando sobre isso. Abra sua Bíblia em 1 Reis. Eu vou usar a vida do rei Acabe para transmitir à igreja o que Deus falou no meu coração. 1 Reis, capítulo 16, versículo 29. Todos acharam? Enquanto alguns ainda estão procurando, eu queria fazer uma reflexão com a igreja, que foi o que me fez ler essa palavra, foi da forma que Deus falou comigo. Queria que você fizesse uma reflexão agora, para que a gente possa entrar na palavra. Um exame de consciência, né? Quem tem definido as prioridades da sua vida? Presta bem atenção agora aqui em mim, porque isso é muito importante para a nossa vida. Quem tem definido as prioridades da sua vida? As suas vontades ou as vontades de Deus? Faça um exame agora, talvez essa semana, talvez esses 15 dias que passaram, talvez esse mês. Ao longo da sua vida, ao longo da sua caminhada, ao longo das coisas que você teve que resolver, o seu dia a dia. Qual desses dois foi a prioridade? As suas vontades ou as vontades de Deus? Por que eu estou falando isso, pastor? Porque nós temos vontades, nós temos desejos, não é verdade? Nós temos planos, nós acordamos de manhã já cheio de coisas para fazer, de coisas para realizar, idealizamos vários sonhos, várias vontades, vários desejos. Mas uma coisa é o meu desejo, uma coisa é a minha vontade e outra coisa é a vontade de Deus. Outra coisa é o que Deus estabeleceu como prioridade. E nem sempre é uma realidade, isso é um fato. Nem sempre essas duas vontades, elas caminham juntas. É por isso que eu estou te pedindo para fazer uma reflexão e uma análise. Porque eu quero te fazer uma pergunta. Quando essas duas vontades estão uma do lado da outra, quando essas duas vontades, elas se chocam, elas entram em tensão, você está no seu dia, vivendo o seu dia, realizando as suas preocupações, vivendo o seu dia a dia, mas quando as duas vontades estão uma contra a outra, estão em choque, qual é que tem prioridade? Quando você tem que de fato decidir, é a minha vontade que vai prevalecer, é a vontade de Deus que vai prevalecer? Faça essa reflexão. Qual é que vence? Qual tem mais prioridade, igreja? Nós vamos ver, na vida de Acabe, nós vamos ter uma grande lição de vida. Amém? 1 Reis 16 vai dizer assim, versículo 29, perdão. Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. Pastor, por que eu escolhi a vida de Acabe? Para falar sobre vontade própria e vontade de Deus, para falar sobre conquista. Porque a história de Acabe não começa na idolatria, né? Nós conhecemos a história de Acabe.
Capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18, 19, 20, 21, 22, vai falar sobre Acabe. Mas a história de Acabe não começa na idolatria. A história de Acabe não começa no casamento com Jezabel. A história de Acabe não começa na perseguição dos profetas. A história de Acabe não começa cobiçando a vinha de Nabote. A história de Acabe começa quando ele decide que as suas vontades são melhores que as vontades de Deus. Está conseguindo compreender? A trajetória de Acabe, a história de Acabe, tudo que ele viveu, tudo iniciou no momento em que ele fala: as minhas vontades são melhores ou valem mais do que a de Deus. E eu não estou falando que nós declaramos isso com a boca, nós declaramos isso com as nossas atitudes. Nós declaramos qual vontade tem mais prioridade na nossa vida, não pelo que nós falamos, que é muito fácil falar, né? É muito fácil falar. Nós iniciamos esse culto hoje com um louvor tremendo. Qual foi o primeiro louvor que nós adoramos nessa noite, que nós cantamos aqui? Pai nosso, igreja, que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós, seja feita, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas ao longo do dia, ela vai conflitar com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós desejamos. E é nesses momentos que nós mostramos para Deus verdadeiramente qual prioridade é que vale a pena. Salomão vai dizer, Provérbios 14, 12, há caminhos que para o homem parecem ser bons, mas o fim deles é o quê? A morte. Nós nos baseamos com aquilo que nós entendemos por ser humano, limitados, nós não sabemos o amanhã. Então há caminhos, há vontades, há desejos que nós achamos que é o melhor, quando na verdade nós não sabemos amanhã o que iremos colher de fato e de verdade. Você vai entender onde eu quero falar. Em Isaías 55, versículo 8 e 9 vai dizer: os seus pensamentos, os vossos pensamentos, Deus fala, os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, nem os vossos caminhos são os vossos caminhos. Porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim os meus pensamentos a respeito de você. Assim os meus caminhos a respeito de você. Porque Deus sabe verdadeiramente o que Ele quer para nós. Ainda que eu queira o meu melhor, pastor, Deus ainda quer muito mais para mim. Ainda que eu ache que essa água é a minha melhor conquista, Deus sabe que Deus tem algo melhor para você. Muito melhor. Talvez você ache que esse copo vai matar a sua sede, mas Deus está vendo realmente o que você precisa. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Porque Deus também tinha um projeto na vida de Acabe. Deus tem um projeto na vida de todos. Deus quer realizar maravilhas, Deus quer realizar grandezas, Deus quer realizar milagres, mas existe um momento da nossa vida que nós precisamos entender se é a hora de eu tomar certos tipos de atitude ou se não. O Senhor Jesus Cristo, Ele vai nos ensinar algo muito tremendo. Diante da cruz, diante do cálice, Ele fala: Senhor, passa de mim esse cálice, mas não seja feito o quê? A minha vontade, mas a sua. O próprio Senhor Jesus Cristo em terra, Ele olha o cálice, Ele não quer passar para aquela dor, Ele não quer passar por aquele sofrimento. Entenda o que eu estou falando, na parte humana, aquele constrangimento, mas Ele fala o quê? Deus, Pai, não é a minha vontade que tem que prevalecer, é a sua vontade que tem que prevalecer na minha vida. E quando nós entendemos isso, igreja, quando nós entendemos que eu preciso conhecer a vontade de Deus, entender o que Deus tem para a minha vida,
é onde eu começo a desfrutar das grandezas de Deus. É onde eu começo a desfrutar do melhor que Deus tem para mim. A história de Acabe começa no capítulo 16 de 1 Reis, e ela vai terminar em 1 Reis 22, 37. Vamos ler para a gente continuar a palavra. 1 Reis 22, 37. Achamos? Todos me ouvem? Amém? 1 Reis 22, 37 vai dizer assim, ó: morto o rei, levaram-no a Samaria, onde o sepultaram. Só esse versículo, igreja. Agora vamos lá. Onde Acabe morreu? Qual a situação que Acabe se encontrava ali? Ele se encontrava em uma guerra. Tá? Vamos entender a palavra, vamos entender a história para compreendermos o que Deus quer falar conosco. Acabe estava numa guerra, correto, pastor? Ele foi morto numa guerra. Essa guerra era legítima ou não era legítima? Quem sabe me responder isso? A guerra que Acabe estava lá, Acabe estava numa guerra. Essa guerra, no ponto de vista humano, era legítima ou não era legítima? Legítima ou não legítima? Tem que saber, igreja. Acabe estava guerreando por qual motivo? O que ele queria naquela guerra? Recuperar uma cidade, amém? Ramote Gileade. Era uma cidade que pertencia a Israel. Mas na divisão de Israel, quando Israel foi dividida, Reino do Norte e Reino do Sul, essa cidade passou a estar sob o domínio da Síria. Então o que Acabe estava fazendo nessa guerra? Ele entrou nessa guerra com qual propósito? Recuperar uma cidade. Está conseguindo me compreender? Isso é muito importante, porque isso aqui é a alma da palavra. Porque se olharmos, pastor, para o ponto de vista, Acabe era o quê? Um rei. E politicamente, qual era a missão de um rei? Defender o seu reino. Proteger o seu reino. Não deixar que inimigos o roubassem nada. Porque senão ele ia se mostrar um rei fraco. Então eu estou justamente trazendo dessa forma porque eu quero que você entenda. Eu quero que você medite comigo na palavra como Deus falou no meu coração. Porque eu me perguntei, olha, Acabe está guerreando por uma cidade que pertencia a ele. Então aos olhos humanos, era legítimo ou não era legítimo ele lutar por aquilo? Era legítimo. A cidade pertencia a Israel. Ela foi tomada de Israel pelo rei da Síria. Estava sob o domínio do rei da Síria. É onde começa a palavra. Porque ele poderia lutar pela cidade, ele poderia guerrear para conquistar a cidade, mas era a vontade de Deus? Hein, igreja? Naquele momento era a vontade de Deus que ele lutasse por aquilo que foi perdido? Que ele lutasse por aquilo que foi tomado? Não. Naquele momento não era a vontade de Deus. Por que não era a vontade de Deus? Porque enquanto Acabe olhava por uma cidade, Deus estava olhando para um rei. Enquanto Acabe estava olhando para um território perdido, Deus estava olhando para um coração perdido. Enquanto Acabe estava olhando para uma prioridade política, Deus estava olhando para uma prioridade espiritual. E é isso que nós não entendemos, e é por isso que nós demoramos a conquistar o que Deus tem para nos dar. Porque Deus não quer que você seja um conquistador, que quando toma posse daquilo que te pertence, você se afaste dele. Deus quer que você seja um conquistador,
que tenha condições de entender que aquela bênção vai fazer você permanecer na presença de Deus. É por isso que nós vemos as pessoas vêm para a igreja buscando, pastor. Deus não está falando que não é para buscar. Deus não está falando que não é para recuperar. Deus não está falando que não é para você lutar. Mas às vezes as pessoas vêm para a igreja, conquistam aquilo que querem e depois cadê essa pessoa? Hein? Ou só eu conheço pessoas que vieram para a igreja, foram abençoadas e não sei mais onde elas estão. Deus não quer isso nem de mim, nem de você. Deus não quer isso para o seu povo. Então a nossa história, ela começa quando nós passamos a priorizar as vontades de Deus, não as nossas vontades. Quem disse que Ramote de Gileade não voltaria para Israel? Mas nós precisamos saber como nós estamos lutando por algo que nós queremos. Eu preciso saber como que eu estou entrando na batalha, seja para conquistar ou seja para reconquistar, para tomar de volta. Porque Deus tem prioridade no teu coração. Primeiro Deus quer te tratar, primeiro Deus quer cuidar de você, primeiro Deus quer agir no teu interior, primeiro Deus quer te alicerçar na presença dEle, para que você, quando estiver plantada junto ao ribeiro, você sabe, diante das suas conquistas, ou se elas vão acontecer ou não vão acontecer, eu jamais vou me afastar de Deus, eu jamais vou deixar a presença de Deus. Por isso que eu comecei pedindo para você examinar o seu dia, examinar a sua semana, examinar o que você fez durante o mês. Quantas vontades nossas prevaleceram e a de Deus não? Quantos desejos nossos prevaleceram e de Deus não? Porque, irmãos, essa é a realidade, somos humanos. Somos humanos. Se eu falar que eu não quero conquistar, se eu falar que eu não quero vencer, se eu falar que eu não quero obter, mas o que adianta um homem ganhar o mundo e perder a sua salvação? Deus hoje quer fazer algo maravilhoso na sua vida. Deus quer fazer algo extraordinário na sua vida, mas precisamos entender que para a vontade de Deus acontecer na nossa vida, as minhas vontades não podem ser prioridade. Eu preciso entender e compreender o que de fato Deus quer, por mais que seja legítimo eu lutar. Mas pastor, é legítimo eu lutar, é legítimo eu conquistar. Foi tirado de mim, foi roubado de mim. Eu estou vivendo uma situação caótica. O que primeiro eu faço? Se permita ser tratado por Deus. Se permita ser tratado pelo Espírito Santo. Verdadeiramente que eu morra e que Cristo viva em mim. Que verdadeiramente possamos viver isso, porque quando eu verdadeiramente morro e Cristo está vivendo em mim, as minhas vontades não podem prevalecer, os meus desejos não podem prevalecer, aquilo que eu acho, penso, deduzo, não pode prevalecer. Por isso eu peguei a vida de Acabe. Está conseguindo entender, diácono? Porque Acabe, ele escolheu que suas vontades eram prioridade. Mas Deus continuou falando com Acabe. Deus continuou exortando, mandando profetas, instruindo. Deus continuou falando com Acabe. Deus deu até vitória a Acabe ao longo dessa caminhada dele. E às vezes nós estamos a gente vive tanto a nossa vontade, e por Deus continuar falando por sua misericórdia, e por Deus até dar vitória por sua misericórdia, nós achamos que está tudo bem, as minhas vontades estão ótimas. Eu vivendo do meu jeito está ótimo, porque, presbítero, Deus continua falando. Deus continua dando vitória, dando livramento.
e não consigo entender a misericórdia do Senhor sobre a minha vida, porque o propósito de Deus, irmãos, é que sejamos verdadeiramente salvos. A maior conquista que eu e você possa conquistar é a salvação. É o nome escrito no livro da vida, é herdar o reino dos céus. Só que todos os dias a nossa carne vai nos impulsionar os desejos carnais, as necessidades humanas. Eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter, quando na verdade eu preciso adorar a Deus. Quando na verdade todas as coisas na minha vida, elas vão existir quando eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. É no momento da dor que eu tenho que buscar, é no momento da alegria que eu tenho que buscar, é no momento da preocupação que eu preciso estar na casa de Deus. Aleluia. 1 Reis 21, 27. 1 Reis 21, 27. Tendo Acabe ouvido estas palavras, rasgou as suas vestes e cobriu de pano de saco o seu corpo e jejuou. Dormia em panos de saco e andava cabisbaixos. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: viste Acabe, que humilha perante mim, se humilha perante mim? Portanto, visto que humilha perante mim, não trarei mal nos seus dias, mas nos dias dos seus filhos o trarei sobre a sua casa. Dentro dessa palavra, que nós estamos falando aqui, isso aqui também me chamou muita atenção, porque olha só que interessante. Olha só que interessante. Há um momento da vida de Acabe, por Deus estar exortando, há um momento da vida de Acabe, por Deus estar falando com ele duramente. A Bíblia vai dizer que há um momento em que ele se humilha. Há um momento em que ele para, rasga as suas vestes e fala: eu estou errado. Há um momento que ele para e fala: eu estou errado. O próprio Deus vai dar testemunho disso, pastor. O próprio Deus vai chamar o profeta e vai falar: olha só, está vendo? Está vendo? Está vendo como é que ele se humilha? Está vendo como é que ele se humilha diante de mim? O que eu vou fazer? Eu não vou fazer o mal nos dias dele. Eu não vou fazer o mal nos dias dele. Esse mal vai para frente. Deus não fala que vai tirar totalmente o castigo. Isso é muito interessante. Deus fala: olha, visto que se humilha perante mim, não trarei mal nos seus dias, mas no dia dos seus filhos. E eu falei: Senhor, fala no meu coração, porque é tremendo. Fala no meu coração, é tremendo, sabe por quê? Porque o que aconteceu aqui na vida de Acabe? Acabe, por um momento, pastor, ele até reconhece, mas é por um momento. E o que Deus quer fazer? Olha só, antes, por que eu li o início, quando Acabe começa a reinar, e por que eu li o fim, onde Acabe morre? Porque nessa trajetória, Deus sempre vai te dar oportunidade. Ninguém vai poder reclamar falando: eu não tive oportunidade, eu não tive tempo, Deus não me deu oportunidade. Irmãos, aqui na palavra de Acabe, aqui na palavra de Reis está dizendo que Acabe começou a reinar, mas antes que ele morresse, Deus abriu os seus olhos. Deus abriu os seus olhos. Deus mostrou para ele: Acabe, esse caminho que você está é errado. Essas decisões que você está tomando é errada. Esses teus desejos não são os meus desejos. Essas tuas vontades não são as minhas vontades.
E o tempo todo Deus nos orienta, Deus nos exorta, o tempo todo Deus abre os nossos olhos espirituais, porque era isso que Deus queria fazer com Acabe. Antes dele conquistar a cidade perdida, pastor, Deus queria abrir os seus olhos espirituais. Porque como estava o seu reino? O seu reino estava em destruição, em decadência. Esse era o momento em que Acabe tinha que olhar para a sua trajetória e falar: peraí, está tudo errado. Está tudo errado. Se nós estudarmos as trajetórias dos reis, quando os reinos se dividem, você vai ver que era um filho matando o pai para assumir o reino. Idolatria, prostituição, adultério, vingança, mentira. Então Deus deu a oportunidade para este homem. Deus deu a oportunidade para que ele olhasse, tivesse um momento de lucidez e falasse: peraí, essa é a hora que eu tenho que consertar. Eu preciso consertar e eu preciso me agarrar a esse Deus. Porque assim como Ele está falando que não vai fazer o mal na minha vida, agora eu vou ensinar os meus filhos. Ou você não conseguiu entender a palavra? Versículo 28, vou ler com calma. Então veio a palavra do Senhor a Elias, dizendo: não viste que Acabe se humilha perante mim? Portanto, viste que se humilha perante mim, não trarei este mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho. É palavra de Deus, está escrito aqui, igreja. Porque precisamos ler e entender o que o Espírito está falando, porque a letra mata, mas o Espírito, hein, igreja? Ih, está precisando vir na escola dominical, hein? Domingo. Meu Deus. Então Deus abre os olhos de Acabe e ele fala: peraí, eu estou tendo uma oportunidade de ouvir a palavra. Hoje eu estou tendo uma oportunidade de estar diante de Deus. Hoje eu estou tendo uma oportunidade de entender que as minhas vontades não podem prevalecer, mas as de Deus. Então o que eu vou fazer? Eu vou tomar posse. Eu vou tomar posse dessa instrução, eu vou tomar posse desse direcionamento. Por quê? Porque as minhas vontades, elas podem não ser aquilo que Deus quer, e não são aquilo que Deus quer, muitas das vezes. Essa é a realidade, não é. As vontades de Deus são melhores, nós só precisamos entender qual é a vontade de Deus. Então Acabe, ele tinha que olhar aqui e falar assim: peraí, a vontade de Deus é melhor para mim. Então, assim como Deus está me dando essa oportunidade, e se eu priorizar a vontade de Deus, os meus filhos também serão impactados. A minha família também vai ser impactada. Aqueles que estão ao meu redor também vai ser impactado. Porque se eu priorizo a minha vontade, que me leva à destruição, a minha casa também vai sofrer. Se eu priorizo os meus desejos carnais, a minha casa também vai sofrer. Os que estão ao meu redor também vão sofrer. Assim como quando eu priorizo as vontades de Deus, a minha casa também é abençoada. Então eu quero deixar essa palavra rápida, não vamos me estender. Não há necessidade de se estender quando Deus é claro. E todos nós sabemos o que tem no nosso coração. Você sabe o que você tem priorizado. Você sabe o que você tem colocado de prioridade na sua vida. E você sabe aonde Deus está na sua vida, nas suas decisões. Era hora de Acabe olhar para o seu reino e falar: peraí, eu estou me envolvendo com coisas que não agradam a Deus. Eu estou cobiçando coisas que não são de Deus. Eu estou vivendo uma vida de perseguição. Eu estou vivendo uma vida de adultério. Eu estou vivendo uma vida de mentira. Eu estou vivendo uma vida que não está pautada nas palavras do Senhor. Amado, examina-se. Não é Santa Ceia não, pastor, tá? Mas eu vou falar: examina-se. Examina-se.
Deixa Deus primeiro tratar você. Porque não tem um aqui que não quer conquistar. Não tem um aqui que precisa retomar algo que foi perdido. E é válido. Você tem que lutar. Quarta-feira nós vamos estar aqui, pastor, orando, clamando, para que o inimigo seja envergonhado na sua vida. Mas lembre-se que antes da conquista, o conquistador precisa ser tratado. O conquistador precisa estar na presença de Deus. Então, onde está você para se tratar espiritualmente? Onde está você para verdadeiramente abrir o teu coração diante de Deus e falar: Senhor, tira de mim o que não te agrada. Abra, Senhor, os meus olhos espirituais, assim como Acabe antes de morrer, porque morreu na desobediência, morreu no pecado, morreu na idolatria, morreu não agradando a Deus, mas antes de uma flecha ao acaso vir e o ferir, ele teve a oportunidade. Amém, igreja? Nós hoje estamos tendo mais uma oportunidade para parar verdadeiramente e entender o que tem sido de prioridade na nossa vida. Será que ao longo do dia eu tenho priorizado mais as minhas vontades? Ou antes de resolver uma situação, falar: Senhor, não quero resolver essa situação na minha força. Não quero resolver essa situação com as minhas palavras, porque as minhas palavras, elas vão machucar. Não quero resolver essa situação tendo que jogar na cara. Senhor, me ensina a mansidão, me ensina o perdão. Como que eu resolvo isso? Como que eu conquisto isso? Às vezes oramos pelo nosso casamento, mas Deus quer nos tratar primeiro. Senhor, meu casamento, muda ele lá, muda ela lá. E Deus está falando assim: eu quero mudar você. Eu quero tratar você. Senhor, no meu trabalho, muda o meu trabalho, muda o meu trabalho. E Deus está falando: eu quero mudar você. Eu quero mudar teu coração. Deus abre uma porta, e Deus está falando: eu quero abrir os teus olhos. Que adianta eu abrir milhões de portas para você e você está cego espiritualmente? O que adianta? E Deus tem esse carinho. Isso é palavra de cuidado, amém, igreja? Eu não estou exortando ninguém, não. Nem a exortação está como exortação, não, né, igreja? Está como cuidado, não é? Esse é o meu objetivo. É o cuidado de Deus. Cuidado de Deus para com a nossa vida. Porque o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, igreja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, o que Deus preparou. Aleluia. Deus quer derramar suas bênçãos, Deus quer derramar o seu milagre, eu creio nisso. Mas Deus está falando: você precisa entender que as minhas vontades têm que ser prioridade na sua vida. Você precisa compreender que os meus desejos primeiro precisam ser prioridade. Aquilo que eu determinei como minhas prioridades é o que tem que acontecer. Se nós não entendermos isso, vamos dar murro em ponto de faca. É a verdade. Lutamos. Não buscamos a Deus, não buscamos o seu reino, mas lutamos. Chega uma hora que desistimos. Porque estamos buscando o errado, amém, igreja? Porque estamos buscando de uma maneira errada. Então eu finalizo essa palavra dizendo para você: não se limite em estar na presença de Deus. Não se limite em pegar essa palavra e comê-la, devorar. Não se limite em chegar para os seus pastores e falar: pastor, ao invés de eu te dar problema, né? Eu não quero te trazer problema não, é que eu li essa palavra aqui, pastor, me explica isso aqui, tira a minha dúvida aqui.
Pastor, me instrui aqui, eu li essa palavra, eu li isso aqui, eu quero aprender disso aqui. Quando você começar a fazer isso, se deliciar no Senhor, na sua palavra, meditar na sua palavra, o pastor vai falar assim, bom, mas ninguém mais reclama comigo. Ninguém mais fala comigo de problema. Sabe por quê, igreja? Porque a palavra nos instrui. É a palavra que nos instrui. É a palavra que nos direciona. Mas cadê você se não for um dia especial? Há aqueles que só vêm na Santa Ceia, né? Há aqueles que só vêm numa festividade. Há aqueles que vêm todo dia, presbítero. Mas o coração não está aqui. Os ouvidos não estão aqui. Está honrando o Senhor com os lábios, mas o coração está longe, porque é fácil. Se nós não vigiarmos, é fácil estar aqui trazendo uma palavra, mas vivendo uma vontade humana. É fácil estar aqui tocando, mas vivendo uma vontade humana, uma vontade carnal, uma vontade que não agrada a Deus. Então nós precisamos nos policiar, isso é missão nossa. Porque Deus fez a sua parte, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito do Senhor, Ele habita no seu coração. Então não dê ouvido ao mundo, não dê ouvido às suas vontades carnais, por mais que elas sejam legítimas, mas eu preciso entender, é hora de eu buscar de qualquer maneira? É hora de eu buscar com as minhas forças? Eu quero conquistar. Espera aí, Senhor, eu quero conquistar. Deus sabe que eu quero conquistar. Deus sabe que eu quero restauração na minha casa. Deus sabe que eu quero cura. Deus sabe. A palavra vai dizer que ainda a palavra não saiu da minha boca, mas tu já o conheces, Senhor. Deus sabe as minhas necessidades. E Deus quer realizar. Mas Ele realiza quando eu busco a sua presença. Ele realiza quando eu começo a me estruturar na presença dEle. Deus se manifesta de verdade quando você se lança aos pés do Senhor e fala, Senhor, que não viva mais eu, que não seja feita as minhas vontades, que eu saia daqui vivendo um ciclo novo, que eu saia daqui com pensamentos diferentes, porque Acabe, ele se humilha, ele chora, mas vai passando o tempo, que ele vai olhando, não, peraí, mas aquilo ali é bom para mim, peraí, mas aquilo ali alimenta meu ego, peraí, mas aquilo ali, aquela cidade é estratégica, não, eu quero, e às vezes se nós não nos policiarmos, nós vamos viver assim. Hoje se arrepende, que na verdade não é arrependimento. Hoje eu tenho um momento de remorso, amanhã eu volto a mentir. Eu tenho um momento de remorso, eu choro, amanhã eu volto a me prostituir. Eu tenho um momento de remorso, amanhã eu volto a roubar. Amanhã eu volto a fazer tudo aquilo que não agrada a Deus, porque é bom para mim. Porque tem mentiras que alimentam, tem mentiras que são necessárias. Aí você não consegue viver a vontade de Deus. Tem mentiras que é necessária. Não, mas essa mentira me traz benefício. Me traz recurso. Sabe? Essa mentira agora não pode, pastor. Agora não pode, pastor. Peraí, Deus me entende. Deus me entende, meu Deus. Espera só mais um pouquinho. Aí vem uma flecha do nada. Cuidado. Aí você não está estruturado. Amém, igreja? Então nós aprendemos com Acabe. E é bacana, pastor, né, que se a gente for ler, Acabe não foi o 7º rei de Israel, entenda. Acabe, ele foi o 7º rei, né, na divisão. Quando o reino se divide de Israel, norte e sul, Acabe, ele foi o 7º rei, se a gente for contar. E nós falamos que o 7 da Bíblia a gente vê como o quê? A totalidade de Deus, né? Um ciclo perfeito que Deus quer fazer. Olha só, pastor. Acabe estava no centro da vontade de Deus. Deus queria mudar tudo. Deus queria mudar toda a história de Israel.
Estava destruído Israel, estava perdido espiritualmente, estava um fracasso. Israel estava derrotado, espiritualmente falando, estava longe da presença de Deus, estava longe da vontade de Deus. Aí você olha, você fala, Deus quer fazer algo novo, é um momento oportuno. Hoje você está aqui como um momento oportuno, você não veio aqui por acaso, tira isso da sua cabeça. Você não veio aqui por acaso, você veio aqui porque o Espírito Santo te conduziu, o Espírito Santo quer que você conquiste, o Espírito Santo quer que você glorifique o nome dEle, com vitórias, com lágrimas de alegria, mas Ele precisa falar para você, para de viver as suas vontades. Tira do teu coração os teus desejos e passa a priorizar a vontade de Deus, independente de qualquer coisa. Ah, mas vai doer, pastor. Mas vai doer, tem que doer na carne. Tem que renunciar, sim. Quem disse que não tem que renunciar? Quem disse que não tem que renunciar? Que evangelho falso é esse que pregaram para vocês? Evangelho de mentira, quando fala que você não tem que renunciar. Isso é um evangelho mentiroso. Por isso que as pessoas não estão estruturadas na presença de Deus. Por isso que qualquer coisa abala, qualquer coisa desmotiva. Porque o mundo está apresentando um evangelho mentiroso, um evangelho que não precisa renunciar. Irmão, está cansado? Não tem problema, tem que estar na igreja. Cansado ou não cansado, com sono ou sem sono. Essa é a nossa realidade. Ah, eu estou cansado, mas tem que ler a palavra. Tem que buscar a palavra. Tem que ter entendimento na palavra. Se você é da Casa da Rocha, e a Casa da Rocha que tem cultos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você tem que estar aqui segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Estou sendo radical. Se aqui tem culto domingo de manhã, quarta-feira, você tem que estar aqui. Porque quando Jesus voltar, Ele não vai buscar isso aqui, esse quadrado. Isso aqui é um quadrado. Nós somos a igreja. Nós nos reunimos aqui para ser igreja, para viver a vontade de Deus. Esse quadrado vai ficar. Nós somos a igreja. E a vontade de Deus é que nós estejamos aqui, um ajudando o outro. Isso também é a vontade de Deus, porque eu quero só, pastor, as minhas necessidades. Não, vou orar só por mim, ora por mim. Ora pelos meus. Não, irmão, eu estar aqui é vontade de Deus, porque eu preciso te ajudar. Você estar aqui é vontade de Deus, porque você precisa me ajudar. Porque é bom que sejam dois. Porque o primeiro mandamento é amar a Deus. E o segundo mandamento? Ah, você está amando o próximo? Ou você está cansado demais? Ou você tem prioridades demais? Porque isso também é amar o próximo. Nós nos enganamos. Amar o próximo pastor, estou cansado, mas eu vou estar lá na igreja. Alguém precisa do meu abraço. Eu não abraço todo mundo, eu abraço alguns, você abraça outros. Eu falo com uns, você fala com outros. E nós estamos aqui para nos fortalecer. Isso é a vontade de Deus. Essa vontade tem sido prioridade na sua vida? Hein? Essa vontade tem sido prioridade na sua vida? Comece a meditar. Comece a meditar. Coloca verdadeiramente o teu coração diante do Senhor. Você tem liberdade agora para falar com Deus, falar, Senhor, abre os meus olhos. Mais uma vez, se for necessário. Fala comigo mais uma vez, se for necessário, Senhor. Fala comigo. Tira de mim tudo aquilo que não tem te agradado. Tira de mim, sabe, tudo aquilo que eu tenho priorizado e que não tem nada a ver com o Senhor. Não tem nada a ver. Nada a ver.
com a tua palavra, com os teus mandamentos. Tira de mim, Senhor, sabe, todo o meu ego, minha prepotência, quando eu acho que eu sei. Sabe, quando eu acho que a minha decisão está correta. Iniciamos o louvor dizendo, né? O louvor Pai Nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade. E terminamos o louvor dizendo que a minha história não. Como que foi o louvor? A minha história não terminou. A minha história ainda não terminou, ela pode ser mudada. Por que eu peguei Acabe como exemplo? Porque a história de Acabe acabou. A história de Acabe já teve um fim. Um fim na desobediência. Um fim longe da presença do Senhor. A história de Acabe aqui, eu li 3 versículos, não foi? O início, o fim e o meio. A história dele terminou. Terminou na desobediência por vontade própria. Terminou na idolatria por vontade própria. Por escolhas que, segundo ele, eram melhor que as de Deus. A minha história ainda não terminou. Eu mudo ela hoje. Amém, igreja? Ou amanhã, como vai terminar a sua história? Quem decide é você hoje. Quem vai decidir o seu amanhã é o seu hoje. É o que você determinar hoje. A partir de hoje, eu quero viver as vontades de Deus. E o que é preciso? Estar na presença de Deus, buscar a Deus, estar na igreja para ouvir a voz do Senhor, para sentir o calor humano de uma igreja verdadeira, porque o mundo tenta nos rotular, sabe, de um monte de mentira, não há mais verdade na igreja, não há mais comunhão na igreja, isso é falácia do diabo. Isso é falácia do diabo. Nós temos que mostrar a diferença. Essa é a vontade de Deus. Amém, igreja? Apocalipse 3:20, então, para a gente terminar. Apocalipse 3:20. E terminamos a palavra. Achamos? O que está escrito, igreja? Amém. Eis que estou à porta e bato. Se for aberta, Deus vai mudar toda a tua situação. Deus vai entrar e vai mudar a sua trajetória. E é isso que precisamos hoje. Eis que estou à porta e bato. Deus quer fazer moradia no seu coração. Deus quer mudar a sua história, mas Deus quer primeiro tratar o seu interior. Eu não sei como você veio aqui, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você está emocionalmente, eu não sei como você está espiritualmente, eu não sei como está a sua situação de vida, eu não sei o que tem trago tormento, aflição, angústia, eu não sei, e se eu soubesse também não poderia fazer nada, mas existe um Deus no céu. Aquele que te criou, te conhece as tuas necessidades, e esse Deus quer mudar a sua história. Esse Deus quer fazer moradia de fato e de verdade no seu coração. Ele quer permanecer dentro de você para te guiar, para te orientar. Ele quer permanecer dentro de você para quando você precisar. Ele está ali, ó, meu filho, eu sou contigo. Sou eu que te sustento. Aleluia. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo.
soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai. Obrigado, meu Deus, por essa noite na Tua presença. Obrigado, meu Deus, por essa palavra a qual o Senhor falou ao meu coração. Assim como o Senhor me mostrou, meu Deus, que eu não posso viver as minhas vontades, que eu preciso priorizar o Teu querer. Deus, fala também a cada coração aqui presente, porque a minha voz é limitada, Senhor, as minhas palavras são limitadas, meu Deus, mas o Teu Espírito Santo não. O Teu Espírito Santo pode agir, o Teu Espírito Santo pode penetrar agora em cada coração, meu Deus, e revelar, e limpar, meu Deus, e retirar tudo aquilo que não tem Te agradado. Ensina-nos a viver a Tua verdade, ensina-nos, Senhor, a buscar em Ti, meu Deus, como viver, como caminhar, como proceder, Espírito Santo. Toma, Senhor, a Tua igreja aqui em Tuas mãos. Fala aquilo que eu não consegui falar, ministra aquilo que eu não consegui ministrar, transforma, restaura, Senhor, nessa noite, traz vida àquele que se encontra morto, dá força àquele que se encontra fraco, meu Pai, e que possamos viver as Tuas vontades, em o nome de Jesus. Quem pode dizer glória a Deus? Repita comigo: a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E a vontade de Deus na sua